Boa noite, Sam. Aqui é a Rafaela novamente. Hoje vou contar um relato que foi contado pela minha avó e que aconteceu com os dois irmãos mais velhos dela e também com dois primos seus. Bom, ela diz que isso aconteceu em 1965. Nessa época, os irmãos da minha avó, que aqui irei chamar de Geraldo e Augusto, eram muito amigos dos primos, o Orlando e o Joaquim. E eles sempre combinavam de uma noite irem para a casa da minha bisavó e na outra irem para a casa dos primos, para ficar batendo papo e tomando alguma coisa. A minha avó disse que na frente da casa dos primos tinha uma casa de fazer farinha que não tinha porta, pois naquela época não tinha muitos acontecimentos de roubos. E foi numa noite que os irmãos foram para a casa dos primos que tudo aconteceu. Era por volta das 10 horas da noite quando eles estavam todos conversando. Nessa hora, os cachorros começaram a latir muito, na direção daquela casa de farinha. Logo, eles acharam que fosse alguém querendo roubar alguma coisa, pois não era comum aquela agitação dos cachorros. Então, eles se armaram com facões e foices e foram ver o que estava acontecendo. Mas quando eles chegaram perto da entrada da casa de farinha, escutaram um barulho parecido quando o gado está lambendo o sal do coxo, junto com um fungado que parecia muito com um porco. Então eles entraram e viram uma criatura que estava em cima do forno de torrar farinha lambendo. E quando eles clarearam direito com um candeeiro, viram que era um bicho peludo com pelos pretos e bem grossos. Parecia com a crina de um cavalo. Então o bicho veio na direção deles, para poder atacá-los. Mas eles não ficaram com medo e partiram para cima do bicho também, que ao ver que não teria chance alguma contra 4 homens, deu um jeito de sair dali e começou a correr na direção de um riacho que tinha ali no povoado. Esse riacho dava bem na casa de um senhor muito estranho, que morava ali há muito tempo, famoso por mexer com magia negra. Depois disso, eles não conseguiram ver por onde aquela coisa foi. Eles só ouviram os latidos dos cachorros, que também tinham corrido atrás daquilo. Então eles voltaram e esperaram para ver se a criatura iria voltar. Mas naquela noite não aconteceu mais nada. Passado alguns dias, quando meus tios estavam tomando café com meu bisavô, perceberam que estava vindo um barulho do chiqueiro dos porcos. E não era costume isso acontecer. Foi aí que meu bisavô pegou a espingarda para ver o que era. E meus tios foram com ele também. Chegando lá, eles notaram que aquele barulho era de um chiqueiro de uma porca, que tinha parido há alguns dias. E quando eles foram olhar, viram a mesma criatura da casa de farinha, mas que agora estava como se fosse lutando com a porca, que fazia de tudo para defender seus leitões. O meu bisavô, sem nem pensar, tirou naquilo, que deu um gemido, pulou a cerca do chiqueiro e sumiu no meio do mato. Meu bisavô disse que aquilo era um lobisomem e que ele queria os leitões, pois esses bichos gostam de comer filhotes de criação. Eles ficam de tocaia para atacar. E como da outra vez, nada aconteceu, nem nos outros dias seguintes. Passando um tempo já em 1980, outro irmão de minha avó, um dos caçulas, tinha acabado de se mudar para sua casa. Em uma noite já bem tarde, ele escutou algo arranhando a sua porta e empurrando para poder entrar. Ele achava que fosse alguma pessoa e foi olhar pela fresta da porta. Foi aí que ele viu aquela coisa corcunda, mas que estava de pé, que nem uma pessoa. Ele, vendo que aquilo não era coisa boa, arrastou alguns móveis e colocou nas portas e janelas. Pegou um pedaço de madeira e se preparou para caso aquilo entrasse. Mas o bicho lá fora desistiu e saiu correndo para longe. Naquela noite ele disse que não conseguiu dormir o restante da noite. Assim que o dia amanheceu, ele foi contar para o meu bisavô, que logo disse que era o lobisomem. Então ele reforçou as portas e janelas
com tábuas e pregos. Durante alguns dias tudo ficou tranquilo, mas em uma certa noite, quando a esposa do meu tio estava voltando da casa de sua mãe, ela percebeu que bem na frente dela tinha algo na estrada. Ela não parou, pois achava que era um bezerro ou um porco bem grande, e continuou andando. Foi quando os cachorros que acompanhavam ela começaram a latir para aquilo, e aquela coisa começou a levantar como se fosse uma pessoa. Ela, assustada, começou a correr de volta para a casa de sua mãe, e ela disse que aquilo só não a perseguiu porque o bicho ficou confuso por conta dos cães, que começaram a tentar mordê-lo. No dia seguinte, quando ela estava na sua casa colocando umas roupas para secar na cerca, passou na frente da casa dela aquele mesmo senhor, que morava subindo o riacho e que mexia com magia negra. O homem perguntou assim para ela: "Você viu um bicho ontem à noite, não foi?" E saiu sorrindo com a cara que dava muito medo. Foi aí que ela soube na hora que o bicho era aquele senhor. Dizem que ele não virava apenas lobisomem. Teve um homem que disse que quando estava voltando de sua roça, encontrou na estrada um porco muito grande, que não deixava ele passar de jeito nenhum. Então o homem pegou seu facão para tentar acertar uns golpes no porco, que por sinal era muito esperto, pois ele desviava de todos os golpes, até que o animal desistiu e finalmente ele pôde passar. Mas quando olhou para trás, o porco não estava mais lá. E mais tarde, aquele mesmo senhor que virava lobisomem saiu contando para o povo que se transformou num porco e foi atentar aquele homem na estrada. Esses são apenas alguns dos vários relatos da minha família. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.